Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, domingão, mas tem notícias do Vascão, né? Vasco só entra em campo amanhã contra o Ceará. Vamos falar aí de como que está a situação do Vasco do Brasileiro depois dos jogos de ontem, né? O Vasco vai ter aí pela frente um adversário direto na luta aí contra o rebaixamento. Também vamos falar da situação do Martim Benítez, né? O Zé do Táxi falou aí a respeito do jogador e também de outras renovações de jogadores que têm contrato se encerrando com o Vasco. Também vamos falar aí do Hulk, hein? O Hulk gravou um áudio aí pro Levinciano explicando melhor sua situação e quem que negocia com ele aqui no Brasil. Pode ser que realmente o Levinciano esteja negociando aí para trazer o Hulk pro Vasco e parece que o jogador tem sim a vontade de conversar aí com o Levinciano para quem sabe aí poder ser jogador do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer demais, só clicar embaixo e inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 130 mil inscritos, compartilha com seus amigos vascaínos aí nas redes sociais. Também peço para você, ativar o sininho aqui das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também peço para você dar uma força lá pro canal do Vascaíno lá, Vaz Guerreiro, pessoal. Muito bom o canal lá, dá essa força para ele lá, para ele continuar crescendo aqui no YouTube. O cara tá começando um projeto muito bacana, sempre aí falando bem do Vascão, lutando pelo Vascão. Vou deixar o link na descrição aqui do canal Vaz Guerreiro, se inscreve lá também. Bom, meus amigos, o Vasco vai enfrentar amanhã o Ceará aí pelo Campeonato Brasileiro. O jogo aí pela parte de baixo da tabela, né? O Vasco precisando vencer um adversário direto, o famoso jogo de 6 pontos. O Vasco ganha, inibe aí que o adversário pontue também na rodada e com certeza se livra da zona do rebaixamento. O Vasco, se vencer amanhã o Ceará, poderá chegar aí à 14ª colocação, ultrapassando o próprio clube cearense. O Vasco que tem aí vários problemas por conta do Covid-19 para essa partida, mas podemos ter a volta aí do Benítez, né? O Benítez que pode entrar em campo amanhã, até mesmo ficar no banco de reservas e atuar aí durante a partida, ou quem sabe um milagre aconteça e ele entre como titular aí já no jogo tão importante para o Vasco, né? O jogo que o Vasco tem que vencer dentro de casa, jogo de 6 pontos, realmente, cara, é matar ou morrer, porque se o Vasco perde esse jogo, certamente vai ficar um bom tempo na zona do rebaixamento, porque os outros adversários vão se distanciando e vai ficar bem complicado para o Vasco sair da zona, mesmo com um jogo a menos. O jogo a menos que o Vasco tem contra o Palmeiras, um time dificílimo do Vasco conseguir vencer lá em São Paulo. Por isso que tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, cara. Porque quando começar a pegar as pedreiras, vai ficar complicado. O próximo jogo depois do Ceará já é o Grêmio. Olha o time que o Vasco vai enfrentar fora de casa. Um time que no início lá do campeonato, quando o Vasco empatou em São Januário, estava numa péssima fase. Mas agora eles voltaram, estão jogando muita bola e com certeza vai ter muitos problemas aí o Vasco para vencer o Grêmio fora de casa. E nesse jogo aí contra o Ceará, a gente deposita sempre as nossas esperanças aí no artilheiro Germancano. Porque com certeza ele vai ser o cara dentro de campo, tem que balançar a rede, porque quando ele balança a rede, as chances do Vasco vencer, ou de pelo menos pontuar, são gigantes. Para esse jogo aí, o Vasco também não vai ter aí o técnico Ricardo Sapinto na beira do gramado, tá com Covid-19 se recuperando, provavelmente ele volte aí no jogo contra o Grêmio, ficará fora também da partida contra o Defensa e Justiça aí pela Copa Sul-Americana. E o provável time do Vasco que entrará em campo amanhã deverá ser o goleiro Lucão, mantido no lugar do Fernando Miguel, né? O Fernando Miguel com Covid-19 também. Os 3 zagueiros, né? Miranda, Leandro Castan, Ricardo Graça, Léo Matos, Neto Borges também aí no meio campo, o Marco Júnior, o Leonardo Gil e na frente uma dúvida, né, se vai jogar o Carlinhos, se joga o Iago Pikachu ou até mesmo o Juninho, né, que na minha opinião seria a melhor escolha ali pro meio campo do Vasco. O ataque provavelmente deverá ser formado aí pelo Gustavo Torres e também o Germancano. Mais uma vez eu peço aí pra você anotar na sua agenda que o jogo é amanhã às 6 horas da tarde, hein, pessoal? Um horário bem ruim aí, difícil aí pro torcedor de acompanhar, mas anota aí 6 horas da tarde com transmissão somente do Premier Clubes. E deixa aí nos comentários o que você espera pro jogo de amanhã. Na minha opinião, 2-0 Vascão. Amanhã o Vasco vence aí, se Deus quiser, consegue se livrar dessa zona do rebaixamento. Bom, pessoal, a situação do Martim Benítez aí segue totalmente indefinida. A gente que falou ontem da possibilidade do Vasco não conseguir renovar o seu contrato, não ficar com ele definitivo e o jogador acabar sendo devolvido ao Independiente no final do seu contrato lá no dia 31 de dezembro. O Vasco também vai perder a prioridade de compra do atleta no próximo dia 15 de dezembro. O Vasco que tem exclusividade aí para contratar ele. Caso não exerça a compra, certamente se pintar um outro time na parada, o Martim Benítez dará adeus ao Vasco e vai ficar
ficar bem complicado a gente saber se o argentino vai ficar no Vasco, porque não se resolve essa questão política aí do Vasco, né, cara? A gente tá falando aqui diariamente disso, porque a política atrapalhou demais a contratação aí do Martim Benítez para ele ficar em definitivo com o Vasco, porque, como eu falei já nos vídeos, tô cansado de falar disso aqui, mas vou repetir mais uma vez. O Campelo só fez isso tudo aí, tentou negociar com o Martim Benítez antes das eleições, né? Antes das eleições acontecerem, quando ele era apenas um candidato, porque precisava prometer coisas pro torcedor e tentou aí prometer aí que o Martim Benítez iria permanecer no Vasco. Falava que ia fazer reunião com fulano, com ciclano, e até agora o jogador não permaneceu no Vasco, não é do Vasco ainda. A gente ainda não sabe se o Vasco vai comprar ou não o Martim Benítez e podemos perder o nosso melhor jogador pro restante da temporada. O Campeonato Brasileiro termina em fevereiro e sem o Martim Benítez vai ficar complicado. E o Zé do Táxi deu entrevista à Rádio Tupi falando sobre as renovações de jogadores. Com referência à renovação dos atletas que vencem contrato no final do ano, está sendo providenciado na grande maioria. Há algumas dificuldades, mas isso a gente está tentando superar. Tudo vai ser superado se Deus quiser, e acredito que a gente já faça um grande jogo aí no próximo, pelo Campeonato Brasileiro. Bem, tem outros jogadores que têm contrato vencendo. Eu acredito que esses jogadores deverão prorrogar até o final do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Ribamar. O Ribamar tem contrato vencendo em dezembro, na minha opinião, nem devia estender nada, já rescindiu o contrato com esse jogador e ele dá adeus ao Vasco. Outros jogadores estão nessa mesma situação, se eu não me engano, Felipe Basso também. Esses dois jogadores, na minha opinião, nem precisavam estender absolutamente nada. Então, tchau aí ao Vasco. O Vasco agradece pelos serviços prestados ou pelos serviços não prestados, né, no caso do Ribamar, porque muitos gols perdidos do que gols na conta dele, né? Mas eu acho que seria muito interessante ao Vasco dispensar alguns jogadores que não fazem parte aí do plantel, que eu acredito que não vão fazer parte do plantel de 2021. Jogadores que o torcedor já está de saco cheio de ver vestir a camisa do Vasco, e fazer uma transição também com alguns jogadores da base, né? Porque libera esses atletas aí veteranos, atletas que não jogam absolutamente nada, e traz garotos da base para dar oportunidades para eles fazerem aquele processo de transição da base com o profissional, né? Porque é interessantíssimo. A gente tem muitos bons jogadores na base e precisam ser valorizados. E deixa aí nos comentários o que você acha dessas renovações, se você acredita na permanência do Martim Benítez, e também aí das renovações de jogadores que estão com o contrato se encerrando, que o Zé do Táxi parece que quer tentar estender até o fim do Brasileirão. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da situação do atacante Hulk, né? A gente que já falou demais desse jogador, um assunto chato já de falar, né? Porque o jogador ainda não foi contratado pelo Levinciano, mas teve o seu nome vinculado ao Vasco devido aí também ao Levinciano dizer que estava conversando com o seu empresário, com o representante do atleta. Vazou aí na mídia, né, que ele estava negociando com o Vasco. A assessoria do atleta disse que não estava negociando com o jogador com nenhum time aqui do Brasil, e ele acabou mandando um áudio aí pro Levinciano, né, falando aí de como que poderá ser feita a negociação e com quem que o Levinciano tem que conversar aqui no Brasil para decidir aí, talvez aí uma proposta ou talvez aí alguma negociação dele com o Vasco. Vamos ouvir o que disse o Hulk. Essa postagem aí foi feita pelo Thiago Senna lá no Twitter. Fala, Lev, tudo bem? Hulk, deixa eu te falar. Lucas, eu conheço ele há muito tempo, é um amigo meu, mas não é meu empresário, entendeu? Me dou muito bem com ele, tudo. Em nenhum momento falei para ele me negociar no Vasco ou em nenhum clube, entendeu? Até porque ele não é meu empresário. Quem resolve minhas coisas aí no Brasil é a doutora Marisa, entendeu? O Daniel Lawrence era meu empresário, hoje não é, mas a gente tem uma relação muito boa, entendeu? Com o Daniel Lawrence. Mas quem resolve minhas coisas no Brasil é a doutora Marisa, entendeu? Então o Lucas não estava autorizado para falar por mim, não. Um abraço aí, fica com Deus. O áudio aí enviado pelo Hulk ao Levinciano deu para entender que o Hulk indicou quem que o Levinciano deve procurar aqui no Brasil para negociar com ele, né? Para ele, quem sabe, ser jogador do Vasco. O fato é de que o Levinciano aguarda aí esse processo eleitoral do Vasco, ver se ele realmente vai poder assumir o poder, né? Porque ele foi eleito presidente. Até o momento, essa palhaçada da política do Vasco não resolveu absolutamente nada e não deixaram ele assumir aí o poder de presidente do Vasco.
Vamos aguardar. Certamente, se ele assumir o poder no Vasco, ele vai poder ir formalizar a proposta para o Hulk e ter negociações um pouco mais avançadas, né? Vamos esperar os próximos dias, ver como que vai ser feita essa definição, se realmente vai ter solução das eleições do Vasco em 2020. E deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto do Hulk, se você acredita que ele pode ainda ser jogador do Vasco. Eu acredito que está um pouco longe, cara. O jogador, pelo que eu andei analisando de informações, o jogador quer jogar a Champions League, quer jogar num time europeu. Talvez, se não tiver proposta, pode ser que, quem sabe, ele pare no Vasco. Tomara, né? Vamos esperar aí, ver o que o Levinciano vai aprontar pra gente, se ele vai conseguir contratar o Hulk e se o principal, né, ele poder aí assumir a presidência do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho para você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos.